Meu avô morreu faz 2 semanas. Depois do funeral, nossa família se sentou na sala da casa dele e conversamos sobre boas lembranças que tínhamos. Todos os netos comentaram como ele fazia vozes diferentes quando lia histórias, mesmo que fosse uma matéria no jornal. Enfim, passamos nosso luto assim. Meu avô nasceu na Polônia em 1929. Ele tinha 14 anos quando sua família foi raptada e levada para Birkenau pelos nazistas. Ele nunca contou para nós, seus netos, como era no campo de concentração. Nunca o forçamos também. Pelo que sei, ele teve 2 irmãs mais novas e um irmão mais novo, também 3 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais velhos. Os 3 mais novos foram mortos assim que chegaram ao campo. Durante esse conturbado tempo, infelizmente a família acabou sendo destruída. Ele nunca mais viu ambas as irmãs mais velhas que morreram depois de poucas semanas lá dentro. Sua mãe também morreu depois de chegar lá. Meu avô e o que sobrou de sua família foram liberados em 1945 quando ele tinha 16 anos. Por causa disso, pelo resto da sua vida, acabou por sofrer de estresse pós-traumático severo. Mas felizmente, conheceu minha avó quando tinha 20 e poucos anos, enquanto se mudavam para os Estados Unidos. Logo, se casaram e começaram a formar uma nova família. Ele parecia ser um cara bem normal, nunca ficou gagá, nem mesmo em seus últimos anos. Quando já estava na casa dos 60, não sofria mais do estresse, e com isso me refiro que ele não acordava mais no meio da noite gritando ou tinha pequenas crises de pânico e não entrava mais em estado de choque quando via uma bandeira do nazismo. Foi o homem mais forte que conheci, tanto mentalmente quanto emocionalmente. Entretanto, havia uma coisa que ele fazia que sempre me pareceu muito estranha. Toda vez que comíamos juntos, ele servia um prato a mais. Mesmo em restaurantes, ele pedia 2 pratos, mas nunca comia a comida do outro e nunca deixava ninguém comer dali. Lembro de que quando era pequeno, vivia perguntando sobre aquilo, e ele respondia sempre a mesma coisa para qualquer um, uma tradição antiga da Polônia. Eu acreditei nisso até que ingressei na faculdade e comecei a ler sobre meus antepassados e toda a cultura polonesa. Lembrava bem do que meu avô dizia, mas quando fiz uma extensa pesquisa a respeito, não encontrei nada sobre a tal tradição. Então, estávamos juntos conversando sobre as memórias de meu avô quando decidi que era um bom momento para tentar entender o que significava aquele prato a mais. Comentei sobre, todos começaram a discutir e indagamos nossa avó se ela sabia o porquê. Ela hesitou por um momento, mas então decidiu falar. Essas foram as palavras dela. Birkenau era um lugar muito violento. Eles nunca tinham roupa o suficiente para se proteger dos invernos severos. Todos adoeciam e tinham piolhos. Seu avô era um homem muito esperto. O pai dele serviu na Primeira Guerra Mundial e ensinou aos meninos tudo o que pôde sobre sobrevivência em ambientes hostis. Os prisioneiros recebiam quase nada de comida. Seu avô teve a ideia de fazer um acordo com uma mulher de sua idade para que a cada dia eles revezassem a vez de comer a comida que recebiam. Então, ao invés de todos os dias não comerem o suficiente, mesmo que isso fizesse uma diferença muito sutil em sua fome, pelo menos eles estariam com mais forças em um dia enquanto o outro passava a vez. Isso funcionou por um tempo, mas quanto mais permaneciam lá, mais doentes ficavam. Em um dos dias que estavam lá, a garota contraiu uma grave doença, ficou muito debilitada, e ele ficou doido pela fome que sentia. Dizia que já havia a alimentado, mas nunca tinha feito isso. Ele mantinha a comida só para ele. A pobre menina estava doente demais para compreender o que estava acontecendo em sua volta. Ela morreu e poucos dias depois, os detentos foram liberados dos campos. Depois que o campo foi liberado, ele não podia contar para ninguém o que tinha feito. Ficou tão envergonhado que tentou viver normalmente, mas não era mais a mesma coisa. Uma vez,
ele teve um ataque de choro e me contou que toda vez que sentava para comer, ouvia a menina chorando. Foi assim que começou. De vez em quando, ele a via sentada na mesa com ele. Achei que era só o trauma se manifestando, mas então comecei a vê-la também. Ela sentava na ponta daquela mesa. A vovó apontou para a mesa de jantar. Ela nunca falava, só chorava. Nunca conseguíamos comer lá sem ela se manifestar. Com o tempo, a casa começou a cheirar a morte e a doença o tempo todo. Um frio absoluto tomou conta da residência mesmo no verão. Achávamos animais mortos dentro da casa com marcas de mordida. Aquilo tinha que parar. Então um dia, seu avô teve a ideia de servir um prato para ela. Tudo começou a melhorar a cada dia que ele servia a comida. Com o passar dos dias, a casa parou de feder, o frio sumiu e os animais mortos pararam de aparecer. Também paramos de vê-la. Na verdade, nunca mais a vimos. Depois que a vovó contou essa história, nenhum de nós sabia o que falar. Nosso avô tinha sido um homem muito cético, nem em Deus ele acreditava. Todos nós concordamos que aquilo era uma ilusão do estresse pós-traumático que ele estava sofrendo, e minha avó decidiu compartilhar de sua dor e loucura. Claro, não acreditávamos, até, de repente, ouvirmos um choro vindo da ponta da mesa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo e inscrever-se no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima. Obrigado.